Na verdade, você não vai ganhar uma nota, você vai conquistar a sua nota mais alta quando você usa isso aqui que eu vou falar hoje. Quando você não usa esse tipo de estrutura no seu texto, o seu texto ele fica ou muito rígido, aquele texto travado de ler, ou então ele fica um texto desconectado. É isso que pode acontecer com você. E isso aqui que eu vou falar hoje é simplesmente linking words para o writing test. Hello again and welcome back to Blimey English. Bem-vindo a mais uma aula. Essa aula de hoje aqui, todo mundo que tá se preparando para fazer o teste, que tá chegando perto do teste, fica doido com esse assunto aqui, porque é algo que realmente te faz ganhar uma nota mais alta. Na verdade, você não vai ganhar uma nota, você vai conquistar a sua nota mais alta quando você usa isso aqui que eu vou falar hoje. E isso aqui que eu vou falar hoje é simplesmente linking words para o writing test. Na verdade, você pode acabar usando elas para o speaking, mas hoje eu vou focar aqui em linking words que você pode usar durante o seu writing, durante as suas tarefas, as suas tasks lá do writing test, tá? E aí, o que eu vou fazer com você? Eu montei aqui uma lista de linking words para você e primeiro eu vou te dar algumas noções gerais, algumas explicações, algumas linking words para você usar em situações gerais e depois eu vou especificar com você e vou um pouco mais além, aprofundando nas linking words que você pode usar. Por que é importante usar linking words, Simon? Porque quando você não usa linking words and linking expressions, o que é isso? São expressões de ligação, conectores. Quando você não usa esse tipo de estrutura no seu texto, o seu texto ele fica ou muito rígido, aquele texto travado de ler, ou então ele fica um texto desconectado. É isso que pode acontecer com você. Ou ele vai ficar muito rígido para ler, que você tem que fazer muita força para entender o que está falando ali, o que está escrito ali, ou então ele vai ficar um texto com ideias muito soltas e desconectadas. Então a gente precisa amarrar essas ideias umas às outras de forma eficiente. E isso que eu vou fazer hoje com você, porque eu vou te dar uma lista de linking words e expressions que você pode usar para poder amarrar o seu texto. Pense nas linking words, vamos imaginar aqui uma estrutura, né? Um prédio que está sendo construído. Pense nas linking words. Você já viu quando eles estão construindo o prédio ou até mesmo casas, aí na parte de montar as ferragens, eles não vão lá com uns araminhos e vão ligando as barras de aço? É isso que são as linking words. Elas vão manter a estrutura do seu texto coerente, sólida, de forma que ele ou não desmorone durante o seu teste, ou que ele fique tão rígido que você não consiga entender. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, eu vou começar te falando aqui, linking words, algumas expressions que você pode usar para dar explicações gerais. Durante o seu texto, às vezes você vai querer dar explicações gerais sobre aquele assunto que você vai falar. A primeira que eu vou te dar é essa aqui, ó, in order to. E aí vem o exemplo, in order to start this, you must be a student. O que significa essa expressão? In order to. Pense nela como para que. Para que você comece isso, é necessário que você seja um aluno. In order to, tá? Essa é uma expressão que você pode usar em conceitos genéricos, quando você vai explicar coisas gerais. In order to. A segunda que eu tenho para você é essa aqui, ó. In other words. In other words, unless you are a guest, you cannot watch it. In other words, é literalmente em outras palavras. Ou seja, uma forma diferente de falar alguma coisa. Depois que você já disse uma ideia ou que você já escreveu uma ideia, você talvez possa querer reafirmar aquela ideia. Mas para simplesmente não pegar e escrever a mesma ideia, você tem que mudar as palavras, né? E aí não é só mudar as palavras. Coloque um linking word ali, coloque essa expressão de ligação para ficar bem mais coerente. Então, in other words, em outras palavras, unless you are a guest, you cannot watch it. A menos que você seja um convidado, você não pode assistir. In other words. A terceira que eu tenho para você, ainda para dar explicações gerais, é essa aqui, ó. To put it another way. To put it another way, this is absolutely exclusive. Tá aí o exemplo.
To put it another way é também uma expressão que você vai usar para dizer a mesma coisa de uma forma diferente, porque é exatamente isso que ela significa, para falar de uma outra forma, ou para colocar de uma outra forma. Preste bem atenção que a gente não fala to put it in another way. A gente simplesmente fala to put it another way, tá? E aí, eu vou te falar agora umas expressões para você dar ordem e sequência nos seus pensamentos, tá? A primeira é essa aqui, ó, then. Then. Por exemplo, they asked for this, then I could only agree. They asked for this, then I could only agree. O que significa o then, né? Ele é então. Tenha ele como na sua cabeça aí como então. Ele vai ligar uma ideia na outra, ele vai dar uma sequência. Primeiro eles pediram por isso, depois eu concordei. They asked for this, then I only agree. I could only agree. Eu só podia concordar, tá? A próxima é literalmente a próxima, porque ela é essa aqui, ó, next. Next. Essa também é uma expressão de ligação que você pode usar para dar sequência. Next, we have the idea of a new program organization. Em seguir, ou na sequência, nós temos a ideia da organização de um programa. Em sequência. Pense no next assim, em sequência, ou na sequência, tá? E por falar de a sequência, no final dessa aula aqui tem uma surpresa. Você vai ver e eu acredito que você vai gostar bastante dessa surpresa, tá? Vamos seguir. Os próximos conceitos gerais que eu vou te dar aqui é para adicionar informações. Qual que é o primeiro link word que eu vou te dar para você poder adicionar informação ao seu texto? É esse aqui, ó, also. Also, it had to be impeccable because we have high standards. Também, ou além disso, tinha que ser impecável porque nós temos padrões altos. Also, é uma forma de você continuar uma ideia adicionando algo mais. Você já vem falando de algo, o also tem que vir depois que você já falou de alguma coisa. Você fala uma coisa lá e aí você pega e fala also, ou seja, além, também tem isso aqui. A próxima é esta aqui, ó, moreover. Moreover, they all agreed to wait for a while. Moreover, além do que, ou além do mais, eles concordaram em esperar um pouco. Essa também é uma expressão para você adicionar ideias no seu texto. Tem uma terceira, que é essa aqui, ó, in addition. In addition. Às vezes você pode ver até in addition to that. E aí você vai. In addition to that, we kept preparing people every single day. Além disso, ou somado a isso, a gente continuou preparando as pessoas todos os dias. In addition ou in addition to that, tá? Tem uma outra que é esta aqui, ó. Furthermore. Furthermore, people were achieving their goals. Furthermore significa além do que, além disso. É uma forma um pouco mais formal de se dizer essa mesma ideia, tá? Além do que, além disso. Além disso, as pessoas estavam atingindo os objetivos delas. A próxima é esta aqui, likewise. Likewise. O likewise, ele é um pouco, talvez complicado de você entender, né? Porque ele junta duas palavras, wise e o like. Wise geralmente é quando a gente quer mencionar alguma coisa com relação à outra, né? E aí a gente tem likewise. It was impressive, and this will be likewise. Já era impressionante, e esse agora vai ser da mesma forma. Pense no likewise assim, da mesma forma. E aí você pode usar tanto no início da frase, quanto no final, que nem eu usei aqui. It was impressive, and this will be likewise. Já era impressionante, ou era impressionante, e este vai ser da mesma forma, tá? O próximo é similarly. E aí vem um exemplo. Similarly, they have the same backbone in the core. Similarmente, eles têm a mesma espinha dorsal, a mesma estrutura no núcleo. O próximo que eu tenho para você é este aqui, ó. Another key thing to remember is the strategy implied. Uma outra coisa chave, uma outra ideia chave para se lembrar. Another key thing to remember, tá? Essa é bem bacana para você poder usar. E o interessante dessa aqui é que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Another key thing to remember. Então, olha aí você já preenchendo o número de palavras no seu writing.
Olha você já preenchendo o número de palavras que você precisa escrever, né? Lá na Task 1 tem que ser pelo menos 150 palavras, e lá na Task 2 tem que ser pelo menos 250 palavras. Então, quando você preenche o seu texto com linking words e linking expressions, você vai aumentando o seu número de palavras de uma forma bem natural. E essa aqui é uma excelente forma, porque você já tem de graça aí 5 palavras. Another key thing to remember. Essa é muito boa, tá? A próxima que eu tenho é as well as. O exemplo, they must know that the knowledge of it is crucial, as well as they practice. O que significa o as well as? Tanto quanto. Aqui no exemplo, eles devem saber que o conhecimento disso é crucial, tanto quanto a prática, tá? As well as. Uma próxima aqui para você introduzir mais ideias, né? Aí tem o firstly, secondly, thirdly. Isso você vai dar sequência. Firstly, we need to know. Secondly, we need to practice. Thirdly, we get it. Primeiro a gente tem que saber, depois a gente tem que praticar. E depois, por fim, a gente vai lá e conquista. Firstly, secondly, thirdly. Quando você vai falar de uma sequência de coisas, ou uma sequência de ideias, esse é um excelente conector para você usar. Tem mais um aqui, que é not to mention. E aí vem o exemplo, I reckon it is the birthplace of many cases of success, not to mention the ones who can go even further. O que significa isso? Para nem mencionar, para nem falar. Not to mention. Eu acho que é o nascedouro, the birthplace, é o nascedouro de muitos casos de sucesso, sem falar dos que vão além. Not to mention the ones who can go even further. Essa é uma expressão muito bacana, not to mention, sem falar de. E aí tem uma que ela é parecida com essa, que é o nosso próximo linking word and expression aqui. To say nothing of. To say nothing of. E aí vem o exemplo. This model is something powerful, to say nothing of its looks. This model is something powerful, to say nothing of its looks. Esse modelo é algo muito poderoso, para não falar da aparência dele. Ou seja, eu já estou falando de uma característica do modelo e eu quero adicionar uma outra, que é a aparência. Então, o que eu falo? Esse modelo já é algo muito poderoso, para não falar da aparência. Ou seja, eu poderia também falar da aparência, mas eu só vou falar que esse modelo é algo poderoso. Tá vendo? Eu adiciono uma outra ideia sem necessariamente ter que discorrer sobre ela, tá? E aí agora eu vou te dar aqui algumas expressões de ligação para você falar de contraste, para oferecer uma ideia oposta. Esse aqui todo mundo gosta, né? Porque você tem que realmente expressar ideias diferentes durante o seu teste, isso é muito importante. E mais importante ainda é você fazer isso de uma forma coerente para o seu examinador e natural, e não aquela forma engessada. Então, eu vou começar aqui. A primeira é however. E aí o exemplo, however, we must be cautious. No entanto, a gente precisa ser precavido, a gente precisa ter cuidado, tá? O however é muito tranquilo de usar, provavelmente você já conhece essa palavra, tá? É o no entanto, ou entretanto, tá joia? Existe uma segunda, que é literalmente in contrast, e aí vem o exemplo. In contrast with so many positive things, there is one that is dangerous. Em contraste com tantas coisas positivas, existe uma que é perigosa. Ou seja, você está falando de uma ideia diferente. E aí você vai lá e fala, em contraste com isso, literalmente, in contrast with, em contraste com, tá? A próxima que eu tenho para você, essa aqui muito famosa, essa aqui eu vejo muita gente usando e infelizmente muita gente acaba usando essa aqui de forma equivocada. A expressão é on the one hand e depois on the other hand. Vou te dar o exemplo. On the one hand, you have all you need. On the other hand, if you don't do it, it will be worthless. De um lado, você tem tudo que você precisa. Do outro lado, se você não fizer, não vai valer nada, não vai ter valido a pena. Por que eu falo que muita gente erra aqui? Primeiro, porque a pessoa fala in other hand. Não é in, é on. Imagina que está em cima, nós estamos comparando coisas, né? Então eu tenho aqui on one hand ou on the one hand e depois on the other hand, e aí a gente fala,
tá? O que que acontece? Nós estamos comparando as coisas, é como se tivesse aqui em cima, tá? On one hand, on the other hand. Ou então você pode usar o the nas duas. On the one hand, depois on the other hand, tá? On, não in, não vai esquecer. O próximo que eu tenho é having said that, e aí vem um exemplo. Having said that, I must add that I expect nothing but the best from you. Tendo dito isso, eu devo dizer que eu espero nada mais que o melhor de você. Having said that, ou having that said, você pode usar dessas duas formas, tá? Você viu que na expressão eu coloquei having said that, e depois no exemplo eu pus having that said. Tanto faz, funciona beleza aqui, viu? E é literalmente isso, tendo dito isso, ou tendo isso dito, que nem a gente faz em português. A próxima é in comparison. In comparison, this could be my own journey. Em comparação, isso poderia ser a minha própria jornada. In comparison, tá? Agora eu vou vir aqui e falar com vocês quando a gente quer fazer restrições ou impor condições. Aqui já é um raciocínio um pouco mais elaborado, um raciocínio um pouco mais complexo. Porque você está afirmando algum fato, mas você vai fazer uma ressalva, você vai fazer uma exceção para aquilo ali, tá? Você vai fazer algumas restrições, tá? A primeira que eu tenho para você é essa aqui, ó. Despite this. Despite this. Despite these initial thoughts, there is something you need to know. Apesar essas ideias principais, tem algo que você precisa saber. Despite this, e aí você segue. A próxima é with this in mind, e aí a gente vai com isso em mente, ou seja, considerando isso, aí você vai falar uma outra coisa. A palavra a frase é and with this in mind, you all can go further. And com isso em mente, todos vocês podem ir para frente, tá? A próxima é provided that. Provided that. Provided that all information is properly received, you are free to go. Provado que. Parece estranho, né? Mas isso é um pouco mais formal. Provado que. E mesmo em português a gente fala isso. Provado que toda a informação está adequadamente recebida, você está livre para ir. Provado que. Provided that, tá? Ou tendo como certo que. Pense assim. Tendo como certo que. Nesse caso aqui, tendo como certo que toda a informação é adequadamente ou já está adequadamente recebida, você está livre para ir. A próxima, eu já ia falar em inglês, I like this one. Eu gosto dessa aqui porque essa aqui me lembra uma das músicas de Game of Thrones, que era Light of the Seven. Não sei se você se lembra, essa era uma das músicas tema da Cersei. E aí, por que eu falo? Porque a expressão é in light of the evidence. In light of the evidence. E aí vem um exemplo. In light of the evidence of the past travelers, I would say that the path is absolutely walkable. Em luz da evidência, ou pela luz da evidência dos viajantes passados, eu diria que o caminho é perfeitamente caminhável. Ou seja, in light of the evidence, você está considerando algo que já aconteceu ou que existe para você falar uma outra coisa. In light of the evidence, considerando a luz da evidência, é uma forma bem rebuscada de dizer, né? Considerando a luz da evidência, imagina uma luz sobre alguma coisa. Pum! Fica muito claro de enxergar, né? Está evidente. Então, considerando essa evidência trazida pela luz, nós podemos dizer que parará, parará, parará. Essa é bem bacana, eu gosto muito dessa. A próxima é essa aqui, ó. Nevertheless. Nevertheless. You can be confident. Nevertheless, you will find some problems in the plan. Essa aqui pode parecer um pouco complicada para pronunciar, né? Que tanto de letra ali. Nevertheless. Mas é isso. Nevertheless. Nevertheless, tá? É apesar disso. É uma concessão, é uma estrutura concessiva, né? Nevertheless, apesar disso, nesse caso aqui, you can be confident. Nevertheless, you will find some problems in the plan. Você pode até ser confiante, mas apesar disso, você vai achar alguns problemas no seu plano. E o nevertheless também pode ser usado lá no final. Eu poderia dizer, you will find some problems in the plan, nevertheless. Poderia dizer e estaria tranquilo.
A próxima parece com essa. A próxima é essa aqui, ó. Nonetheless. The brightest people just keep going nonetheless. Aí essa aqui você vai falar, Simon, mas não tá faltando letra, não tá faltando sílaba nessa sua pronúncia? Então, escreve nonetheless, né? Você vai ler assim, nonetheless, mas a gente simplesmente fala nonetheless, nonetheless, nonetheless. Se você prestar bem atenção na minha boca, você vai ver que eu estou fazendo o TH, the less, ou nonetheless, nonetheless, nonetheless. É treino, é treino. Repita, repita várias vezes a palavra, principalmente essas palavras com TH, que são tricky, né, que são complexas mesmo de serem pronunciadas por nós brasileiros, porque esse som é um som que não existe naturalmente na língua portuguesa. Então, treine, repita várias e várias vezes para você ser capaz de reproduzir a palavra com confiança e com conforto na hora do seu teste. Use para demonstrar para o seu examinador que você sabe pronunciar esse tipo de palavra. A próxima, essa aqui então, você vai ficar surpreso. Vou até colocar antes aqui, antes de falar. Como que você lê isso aí? Notwithstanding, notwithstanding. O que significa isso? Não obstante. Então, que não obstante? Sabe o que é obstante? Existe um verbo na língua portuguesa que chama obstar. Obstar é você fazer de algo um obstáculo, ou colocar um obstáculo em alguma coisa. Então, não obstante é algo que não impede algo mais. E aí, em inglês, a gente diz notwithstanding. Standing, quebra a palavra para você ver. Notwithstanding. Notwithstanding. Imagina algo standing there, no seu caminho, mas não tem nada lá. So, notwithstanding, que é não obstante. E aí você vem... You can do this and proceed, notwithstanding the difficulties. Você pode fazer isso e prosseguir, não obstante as dificuldades, tá? Essa é muito boa, é mais formal, esteja atento a isso, saiba disso, que essa é mais formal, mas é plenamente possível de você usar durante o seu teste, tá? Vamos lá, agora eu vou passar aqui para uma sequência de demonstrar a importância, quando você quer demonstrar a importância de alguma coisa. Vamos começar com esta aqui, ó. Significantly. Our results in life are significantly affected by our actions. Significantly. Eu peguei simplesmente o adjetivo significant e transformei ele num advérbio, né? Significantly, para demonstrar a importância de alguma coisa. Os resultados na nossa vida são significativamente afetados por nossas ações, tá? O próximo é notably. Notably. This is notably the most common cause for failure. Isso é notavelmente, claramente, a causa mais comum de falha. This is notably the most common cause for failure. A próxima é essa aqui, importantly. Great minds have said this before, and it was importantly spread in humankind. Grandes mentes já disseram isso e foi espalhado de uma forma importante na humanidade. De uma forma importante, importantly. Muito bem, a próxima é predominantly. These are the situations you will deal with predominantly. Essas são as situações que você vai lidar, com as quais você vai lidar predominantemente, ou seja, na maior parte do tempo. Predominantly, tá? E a última aqui desse grupo de ideias é remarkably, quando você quer destacar a importância de algo. Remarkably. I met some people who remarkably surpassed the expectations. Eu conheci algumas pessoas que ultrapassaram as expectativas de uma forma memorável. De uma forma memorável. Remarkably, tá? Essa é muito bacana. Muito bem, vamos para o próximo grupo de ideias que eu vou te dar aqui, que é para causas ou resultados. A primeira é bem simples, essa. So. Só isso. So we must say the following. Então, nós devemos dizer o seguinte. Então, isso é algo que dá uma ideia de causa ou de resultado. Então, nós devemos dizer isso. So. A próxima é therefore. Therefore. E o exemplo? We are all human beings. Therefore, we commit mistakes. Todos nós somos seres humanos. Por causa disso, cometemos erros. Então, therefore. Essa é um pouco mais formal, então sinta-se à vontade para usar ela lá na Task 2, né, que é uma dissertação, ou mesmo lá no relatório da parte 1 do Academic, que é algo um pouco mais formal, tá? E a última desse grupo aqui é
consequently. People have weird feelings about what they want and consequently end up being misinterpreted. People têm. Pessoas têm sentimentos estranhos sobre o que. Eu já ia falar about what. As pessoas têm sentimentos estranhos sobre o que eles querem. E por consequência, consequently, acabam sendo mal interpretados. End up é acabam, ou acabar. End up being misinterpreted. Acabam sendo mal interpretados. Muito bem, vamos seguir. Agora eu vou falar de um bloco aqui que é para você dar exemplos. Quando você quiser dar exemplos, existem algumas expressões de ligação para você usar aqui. A primeira é essa aqui, ó. For instance. This man likes blue. That one likes crimson, for instance. For instance simplesmente significa por exemplo, tá? É uma outra forma de dizer por exemplo. For instance. E só para você saber, crimson é um vermelho bem forte, tá? Tipo esse dali, um crimson, um vermelho bem forte, tá? E aí vem a segunda, to illustrate it better, I can say that I prefer being alone sometimes. Para ilustrar melhor, eu posso dizer que eu prefiro estar sozinho algumas vezes. Vezes não, né? Vezes. Eu prefiro estar sozinho algumas vezes. To illustrate. Para ilustrar. Quando você quiser dar um exemplo de alguma coisa, para não ficar só no for example, você já sabe o for instance, e agora to illustrate, tá? Uma outra que é similar a essa aqui é to give an illustration, e aí vem um exemplo. Another person, just to give an illustration, might have different opinions on that. Uma outra pessoa, só para ilustrar, pode ter opiniões diferentes sobre isso. To give an illustration. Só para dar uma ilustração, só para ilustrar, só para dar uma exemplificada. Essa é a ideia que você tem que ter. E a última aqui desse bloco é esta, to exemplify. Essa aqui eu falo bastante nas lives, né? E aí vem um exemplo. And to exemplify, we all know someone who is exactly like this. Exemplify. Preste atenção na pronúncia, porque aquele X, ele não tem o som de Z igual em português. Não é exemplify, é exemplify. Imagine que tem um G ali. Exemplify. Tem um G antes do Z, tá? Exemplify. E aí, quando você vai refinando, exemplify. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou te dar aqui umas ideias para você concluir os textos, tá? Vou te dar umas expressões de ligação e conectores para você conseguir concluir os textos, quando você vai caminhar para a sua conclusão, tá? O primeiro é exatamente in conclusion. In conclusion of this idea, it is clear that society is diverse. Em conclusão dessa ideia, ou para concluir essa ideia, é claro, é patente, é óbvio, é muito fácil de se perceber que a sociedade é diversa, tá? O segundo parece com essa que eu falei, só que ao invés de ser in conclusion, o segundo é to conclude, para concluir. And to conclude the topic, I agree with the idea that there will always be something to be done. E para concluir o tópico, eu concordo com a ideia de que sempre vai haver algo a ser feito. Mais um aqui para você, o próximo, né, é to summarize. To summarize, this is the main characteristic of individuals. Para resumir, ou para concluir, para finalizar, para fechar, para sintetizar, esta é a principal característica dos indivíduos. Para concluir esse tópico, para concluir esse assunto. Uma última aqui sobre isso é all things considered. Eu gosto muito dessa aqui, ela é um pouco mais formal, tá? Então, fique à vontade para usar ela também quando você for escrever um texto com uma formalidade maior. All things considered. O que significa isso? Considerando tudo, all things considered, it's time to accept the simple fact. Considerando tudo, é hora de aceitar esse simples fato, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te dar aqui algumas formas quando você enfrenta as perguntas lá da Task 2. Mas não são todas as perguntas. Algumas perguntas lá da Task 2, da tarefa 2 que você faz no IELTS, elas te perguntam assim, to what extent do you agree or disagree? O que significa isso? Até que ponto você concorda ou discorda? To what extent do you agree or disagree? E aí, o que eu vou
te passar aqui. Na verdade, não são aqui propriamente linking words e link expressions, mas eu achei importante colocar aqui, porque a gente já está falando de como iniciar as frases ou ligar as frases de uma forma natural, e eu acho extremamente relevante que você saiba como iniciar a sua redação se começar com esse tipo de pergunta, tá? Se for esse tipo de pergunta, até que ponto você concorda com isso ou não? E aí, o primeiro que eu vou te dar é essa. I totally, or completely, or thoroughly agree. Tarará, tarará, tarará. E aí vem, I thoroughly agree that humans are unique. Eu pus ali algumas palavras diferentes que você pode usar. Totally, completely, thoroughly, que significam completamente, de uma forma absoluta. E aí, vou lá. Eu completamente concordo que os seres humanos são únicos. Uma outra forma, quando você vai discordar, é simplesmente você mudar essa frase no final. Ao invés de dizer o agree, você vai dizer o disagree. Então, I totally, completely, thoroughly disagree. Tarará, tarará. Por exemplo, I thoroughly disagree that humans are equal. Eu completamente discordo que os seres humanos são iguais. E aí tem uma terceira forma, que é quando você vai ficar parcialmente favorável a alguma coisa, ou parcialmente desfavorável a alguma coisa. E aí o que você vai dizer? I mostly, partly agree or disagree. Você vai usar o mostly ou o partly. Por exemplo, I mostly agree that people are unequivocally alike in their individualities. Eu parcialmente concordo que as pessoas são iguais em suas individualidades, que é ou sim ou não. Eu parcialmente concordo com isso. Agora nós vamos para um ponto um pouco mais específico aqui. Eu vou te dar algumas expressões de ligação, são linking expressions, que você pode usar, tá? Quando você quer expressar a sua opinião, você pode começar usando essas aqui. Eu vou falar primeiro de algumas que são um pouco mais formais e depois eu venho com as mais informais. A primeira aqui, mais formal, é essa. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. E aí vem um exemplo. As far as I'm concerned, the only issue here is commitment. Até onde eu sei, o único problema aqui é o compromisso. Até onde eu sei, o único problema aqui é o compromisso. As far as I'm concerned. A próxima é essa. It seems to me that... E aí vem o exemplo. It seems to me that the alignment of dreams with execution is a tenuous line. Me parece que o alinhamento entre os sonhos e a execução é uma linha tênue. Me parece. It seems to me. Tá? É um pouco mais formal, mas é excelente para você usar no seu writing. Tá? A próxima aqui é I would argue that. E aí vem o exemplo. I would argue that time consumes our humanity if we don't leave it. Eu argumentaria que o tempo consome a nossa humanidade se a gente não vive ele. O tempo consome a nossa humanidade se a gente não vive ele. A próxima é, from my point of view, essa aqui você provavelmente já ouviu falar ou já conhece, né? Que é, do meu ponto de vista, from my point of view, people must live their dreams instead of dreaming their lives. Do meu ponto de vista, as pessoas precisam viver os sonhos ao invés de ficar sonhando a vida. Nossa, essa foi profunda, hein? Muito bem, a próxima aqui é From My Perspective. Essa aqui tem praticamente o mesmo significado da última, só que a palavra é diferente, né? Perspective, só para você saber, é uma palavra de nível C2, tá? Então é uma palavra avançada. Então, From My Perspective, this task is the hardest one. Sobre a minha perspectiva, ou da minha perspectiva, essa tarefa é a mais difícil, tá? Agora eu vou te falar as expressões de ligação para você expressar opinião que são mais informais. A primeira é essa. If you ask me, e aí vem um exemplo. If you ask me, I'd say it takes years to realize this fact. Se você me perguntar, eu diria que é bem mais informal, né? Já dá para perceber só no tom, né? If you ask me, se você me perguntar. E aí vem a segunda, to be honest. Essa aqui dá para usar, na verdade, nas duas, mesmo que você vá escrever algo um pouco mais formal, dá para usar, mas eu coloquei ela aqui no grupo de informal porque para você saber que você pode usar ela na informalidade. Então aqui vem o exemplo, some people never know it, to be honest. Para ser honesto, algumas pessoas nem chegam a saber,
ou não chegam a conhecer, ou não conhecem, ou nunca vão conhecer. A ideia é essa. A próxima é personally speaking. Essa é pessoalmente falando, ou da minha visão pessoal. Personally speaking, we need to pass through rough times to understand the value of what matters. Pessoalmente falando, a gente precisa passar por tempos difíceis, rough times, para entender o valor do que importa. The value of what matters. A próxima aqui, from what I gather. Not all of us want the same goal, from what I gather. Nem todos nós queremos os mesmos objetivos, pelo que eu posso ver, pelo que eu posso entender. Pense assim, from what I gather, pelo que eu posso entender, pelo que eu posso compreender. Muito bem, vamos seguindo, eu vou passar para um outro bloco que é o de opiniões conflitantes. Quando você quer falar opiniões que são contrárias, que se conflitam, vou te dar algumas expressões para você usar. A primeira é esta, although. Although, e aí vem o exemplo, although this is achievable by anyone who puts effort in it, it requires discipline. Embora seja alcançável por qualquer um que coloque esforço, isso requer disciplina. Então, o although tem essa ideia de embora, ou mesmo que, tá? E aí vem o próximo aqui, even though. Even though help was always there, it is just not for everyone. Mesmo que, o even though tem a mesma ideia, mesmo que. Mesmo que a ajuda sempre estivesse lá, simplesmente não é para todo mundo. Even though. Tá? E aí, de novo, aqui tem o TH, o voiced TH, né? Põe a mão aí na sua garganta que você vai perceber a vibração. Você vai sentir vibrando. Though. Even though. Muito bem. O próximo é despite. E aí vem um exemplo. People can thrive despite the circumstances. As pessoas podem prosperar apesar das circunstâncias. E a próxima, já vou colocar aqui direto, é in spite of. E aí o exemplo, I'm here for you, in spite of what you might think. Eu estou aqui por você, apesar do que você pode pensar. Por que eu já falei ela de cara aqui? Porque o despite e o in spite of são muito próximos. A diferença é que quando você fala despite, você não precisa colocar nada depois. Despite the circumstances, apesar das circunstâncias. Quando você fala in spite, você tem que pôr of depois. In spite of. In spite of what you might think. Apesar do que você pode pensar, tá? O próximo é would rather. Would rather. Esse aqui é um pouco mais formal, eu diria, mas é uma excelente expressão, tá? O que significa? Olha o exemplo. I would rather watch you live what you've always dreamt. Eu preferiria assistir você vivendo aquilo que você sempre sonhou. I'd rather watch. E aí você viu que eu já falei com uma contração, né? I'd rather watch. Eu posso falar I would rather watch, a forma completa, como eu posso falar a forma contraída, né? I'd rather watch. Não se esqueça que no writing, só se for na carta para o amigo, que é informal, mas nas outras tarefas você não vai escrever a contração. É só sem a contração. I would rather watch, tá? Muito bem, vamos passar aqui para o próximo bloco, que é de como concordar ou discordar. E aí vou fazer aqui 3 coisas. Uma, vou te dar se você ficar em cima do muro. Vou te dar se você tiver uma opinião formal e se você quiser usar algo mais informal. Vamos lá. Primeiro, se você estiver em cima do muro, né? Você não sabe se concorda ou discorda, o que você vai falar? Somewhat. Essa é a primeira. Even if you somewhat think it's not possible, I say the contrary. Mesmo que você possa pensar que não é possível, eu digo o contrário. Mesmo que você, de alguma forma, possa pensar que não é possível, então o somewhat é isso, de alguma forma, ou em alguma proporção, em algum grau. Somewhat, tá? O próximo é partially, I suppose. Partially, I suppose. Que é eu acredito parcialmente ou eu entendo parcialmente. E aí vem o exemplo. I partially suppose you always are what you believe you are. Eu meio que acredito que você sempre é aquilo que você acredita que é. Eu tô em cima do muro. Eu não sei se eu acredito totalmente nisso, ou se eu concordo totalmente com isso, ou se eu discordo. Então, é no meio ali. E a próxima é I'm not inclined to point out. I'm not inclined to point out. O exemplo,
I must say that I'm not inclined to point out one or another stiff reason for that. Eu devo dizer que eu não estou inclinado a escolher uma razão certa para isso. Stiff reason, uma razão certa, exata, que é aquela 100%, tá? Vamos lá. Agora pro semi-bloco aqui, né? Porque dentro desse bloco de concordar ou discordar, eu coloquei se você estiver em cima do muro, se for usar algo formal e se for usar algo informal. Então aqui, se você for usar algo formal, você pode ir lá e falar I'm confident that, quando você vai concordar, né? I'm confident that I have done my best. Eu estou confiante que fiz o meu melhor. A próxima, strongly agree ou strongly disagree, tá? All of us here strongly agree that knowledge is the key. Todos nós aqui concordamos que o conhecimento é a chave. E aí vem o próximo, I'm a staunch believer that. Essa aqui é boa. É staunch believer. Vou falar o exemplo primeiro. I'm always a staunch believer that practice is what opens the door. Eu acredito fielmente que a prática é o que abre a porta. Então, se você é um staunch believer, você acredita fielmente em alguma coisa, tá? Vamos lá ver como você pode concordar ou discordar de forma mais informal. Simplesmente você vai começar com a primeira. Absolutely. Absolutely. You are absolutely right to think it's difficult. You are absolutely right to think it's difficult. Você está absolutamente certo de pensar que é difícil. A próxima, totally. And I understand you totally. E eu te entendo totalmente. Mais uma forma que mais uma forma informal, foi boa, né? Mais uma maneira informal de concordar ou de discordar com algo, completely. Many people say the same thing and it is completely justifiable. Muitas pessoas dizem a mesma coisa e é completamente justificável. Vamos seguindo, vamos passar para um outro bloco agora, que é de como concluir as ideias, tá? Lá em cima eu estava falando de como você concluir o texto. Lá atrás, né, na verdade. Eu estava falando de como você concluir o texto. Aqui eu vou te falar como concluir ideias, tá? É praticamente a mesma coisa, mas lá eu estava sendo bem específico da forma como você ia escrever no texto. Aqui, o que você pode dizer? A primeira, uma maneira bem formal é thus. Já viu essa? Thus, I can say that the struggle is real. Assim, eu posso dizer que esse sofrimento é real. Essa dificuldade é real. Thus. De novo, o voiced th aqui. Thus, tá? Significa assim. A próxima, agora de uma forma já informal, to sum up. To sum up. Aí vem o exemplo. To sum this up, it's a leap of faith. Para resumir isso, é um salto de fé. It's a leap of faith. Né? O sum up tem essa ideia. Para dar uma resumida, para concluir isso aqui, bem informal, tá? O próximo é o so. Você já viu ela lá atrás para falar de causa, né? De consequência. E aqui também ele pode ser usado para concluir. So, one or another idea can sustain an entire life. Então, uma ou outra ideia pode sustentar uma vida toda. O próximo aqui de uma maneira informal é in a nutshell. In a nutshell, this is the situation we understand as possible today. Para dar uma resumida, ou em poucas palavras, essa é a situação que nós entendemos possível hoje. In a nutshell significa em poucas palavras, tá? É um idiom. Só que é um idiom. O que é um idiom? É uma expressão idiomática, tá? Só que é um idiom que você pode usar como uma expressão de ligação. Gente, é impressionante. Toda vez que eu tô gravando, tem um fio de cabelo do meu bigode no meu nariz. Não cortarei minha barba. Não cortarei minha barba. Muito bem, vamos pro próximo. The bottom line is. The bottom line is. The bottom line here is that this task is doable. The bottom line. O que é? No final das contas, ou no fim de tudo, the bottom line, que seria literalmente, né, lá no fundo de tudo, the bottom line. Literalmente não, literalmente seria a linha do fundo, né? Mas a ideia é, no final de tudo, the bottom line here is that this task is doable. No final de tudo, ou a ideia aqui do final de tudo aqui, é que essa tarefa é possível, doable. Do não é fazer, doable é algo que se pode fazer. This is doable. É algo que pode ser feito. Agora eu vou passar para um outro bloco aqui, que não é propriamente sobre expressões de ligações, mas são expressões que você pode usar para iniciar a sua ideia.
E isso também é muito importante e eu achei coerente colocar com essa aula de hoje, tá? Vou começar a falar de vantagens e desvantagens, quando você quiser apresentar pontos positivos ou negativos de alguma coisa. Vamos começar pelos positivos. Advantage. Você simplesmente pode ir lá e falar advantage. One advantage you have is being part of a community that embraces you. Uma vantagem que você tem é ser parte de uma comunidade que te abraça, que te recebe. Uma outra forma de dizer é benefit. This benefit is not guaranteed for everyone. Esse benefício não é garantido a todo mundo. É uma forma de você começar a introduzir a ideia de vantagem ou desvantagem. Uma outra forma é positive aspect. One positive aspect of the group is its diversity. Um aspecto positivo do grupo é a sua diversidade, tá? E aí vem a próxima, advantageous point. Eu gosto muito desse aqui. Advantageous point. I can absolutely see an advantageous point in your learning curve. Eu definitivamente posso ver um ponto vantajoso na sua curva de aprendizado. Advantageous point. O próximo, argument in favor of. Argument in favor of. There are even more arguments in favor of this. Tem ainda mais argumentos a favor disso. Vamos ver agora quando você quer introduzir ideias negativas, tá? A primeira é esta, disadvantage. The real disadvantage here is your own lack of attitude. A real desvantagem here a real desvantagem aqui é a sua falta de atitude. Uma outra que é um pouco mais formal, inclusive essa aqui eu lembro de ter usado no meu próprio teste. Drawback. Drawback. Not doing anything when you can is a drawback in your journey. Drawback é um ponto negativo de alguma coisa, tá? Algo que fica para trás, te puxando para trás. É algo negativo, tá? A próxima, objection. Another objection is the existence of limiting beliefs in your mind. Uma outra objeção é a existência de crenças limitantes na sua mente, na sua cabeça. Mais uma, downside. This downside can be overcome with some training. Downside, um lado negativo. Um lado negativo. Esse lado negativo pode ser superado com algum treinamento. A próxima é frequent criticism. Isso aqui é uma maneira muito boa de você introduzir uma ideia negativa. Never allow frequent criticism that is not based on facts. Nunca permita críticas frequentes de algo que não é baseado em fatos. Frequent criticism, tá? A próxima, argument against. Argument against. Many people have arguments against the plans of others, but keep in eternal inertia. Muitas pessoas têm argumentos contra os planos dos outros, mas permanecem numa inércia eterna. Argument against. Essa é bacana. A próxima, que também é um pouco mais formal, hardship. Hardship. And this is truly one of the hardships of doing something great. E isso é, na verdade, uma das dificuldades de se fazer algo grandioso. Hardship. Essa é muito bacana. O próximo bloco aqui, na verdade, é de como usar ideias, né, como introduzir ideias para fazer comparações. A primeira é essa aqui, ó. Both, reticências, e reticências, taranã, taranã. O que significa isso? Quando você vai falar de duas coisas, ó. Both your aspirations and actions are targets for the ones who don't do anything to change their lives. Ambas, as suas aspirações e ações, são alvos para aqueles que não fazem nada para mudar a vida deles. Então, both, alguma coisa, e algo mais, tarará, tarará. Entendeu a estrutura? Quando você vai usar both, x e y, tarará, tarará. Você sempre vai usar duas coisas nessa estrutura, tá? A segunda parece também um pouco. Like, has, tarará, tarará. Olha o exemplo. Like the greatest part of people, the ones envying you have the same limiting beliefs. Como a maior parte das pessoas, aqueles que te invejam também têm as mesmas crenças limitantes. Então, like X, Y has, tanana, tanana, tanana. Então, like the greatest part of people, como a maioria das pessoas, aqueles que te invejam também têm as mesmas crenças limitantes. O próximo é is the same as. Is the same as. Exemplo, asking them to change their mind is the same as asking you to give up your plans now.
Pedir a eles para mudar a cabeça é o mesmo que te pedir para desistir dos seus planos. É o mesmo que. It's the same as, tá? Esse é muito bacana. E agora, o último bloco aqui é de como fazer transições entre as ideias que você está escrevendo. A primeira é finally. O exemplo, finally, rest assured that not only do I care, as I also do my best to help you. Finalmente, fique certo de que não somente eu me importo, como eu também faço o melhor para te ajudar. Viu? Até a estrutura que eu usei ali, né, um pouco mais avançada. Not only do I care, as I also do my best to help you. Não só eu me importo, como eu faço o meu melhor para te ajudar, tá? O próximo, on another note. On another note, e aí o exemplo, on another note, I'm proud of you for walking along with me so far. Uma outra coisa, uma outra observação, on another note, uma outra observação, eu sou orgulhoso de você por ter caminhado comigo até aqui. E aí, a última expressão para você é apart from that. Apart from that. And apart from that, I bid you farewell for now. And além disso, ou no mais, eu me despeço de você agora. No mais, apart from that. No mais, eu me despeço de você. Essa é a ideia aqui. Muito bem, chegamos ao final, mas eu te disse que nós teríamos uma surpresa, não é? Pois bem, o que é essa minha surpresa? Eu não sei se você percebeu, mas todas, absolutamente todas as frases que eu formulei para dar de exemplos, elas se conectam e formam um texto só. Não sei se você percebeu isso. Se você lê todas as frases em sequência, elas se conectam em um texto só. E eu vou ler esse texto para você, vou colocando aqui, vou ler para você perceber como que ficou, tá? E esse texto aqui, ele é um pouco da história da criação do IELTS Masterclass. Ele é um pouco da história de como eu decidi criar o IELTS Masterclass e de como você pode pôr nas suas mãos o seu futuro hoje, pode tomar as rédeas do seu futuro. Leia comigo. Vamos lá. In order to start this, you must be a student. In other words, unless you are a guest, you cannot watch it. To put it another way, this is absolutely exclusive. They asked for this, then I could only agree. Next, we have the idea of a new program organization. Also, it had to be impeccable because we have high standards. Moreover, they all agreed to wait for a while. In addition to that, we kept preparing people every single day. Furthermore, people were achieving their goals. It was impressive, and this will be likewise. Similarly, they have the same backbone in the core. Another thing to remember is the strategy implied. They must know that the knowledge of it is crucial as well as their practice. First, we need to know. Secondly, we need to practice. Thirdly, we get it. I reckon it is the birthplace of many cases of success, not to mention the ones who can go even further. This model is something powerful, to say nothing of its looks. However, we must be cautious. In contrast with so many positive things, there is one that is dangerous. On the one hand, you have all you need. On the other hand, if you don't do it, it will be worthless. Having that said, I must add that I expect nothing but the best from you. In comparison, this could be my own journey. Despite these initial thoughts, there is something you need to know. And with this in mind, you all can go further. Provided that all information is properly received, you are free to go. In light of the evidence of the past travelers, I would say that the path is absolutely walkable. You can be confident. Nevertheless, you will find some problems in the plan. The brightest people just keep going nonetheless. You can do this and proceed notwithstanding the difficulties. Our results in life are significantly affected by our actions. This is notably the most common cause for failure. Great minds have said this before, and it was importantly spread in humankind. These are the situations you will deal with predominantly. I met some people who remarkably surpassed the expectations. So we must say the following. We are all human beings. Therefore, we commit mistakes. People have weird feelings about what they want and consequently end up being misinterpreted. This one likes blue, that one likes crimson, for instance.
To illustrate it better, I can say that I prefer being alone sometimes. Another person, just to give an illustration, might have different opinions on that. And to exemplify, we all know someone who is exactly like this. In conclusion of this idea, it is clear that society is diverse, and to conclude the topic, I agree with the idea that there will always be something to be done. To summarize, this is the main characteristic of individuals. All things considered, it is time to accept this simple fact. I thoroughly agree that humans are unique. I thoroughly disagree that humans are equal. I mostly agree that people are unequivocally alike in their individualities. As far as I'm concerned, the only issue here is commitment. It seems to me that the alignment of dreams with execution is a tenuous line. I would argue that time consumes our humanity if we don't live it. From my point of view, people must live their dreams instead of dreaming their lives. And from my perspective, this task is the hardest one. If you ask me, I'd say it takes years to realize this fact. Some people never know it, to be honest. Personally speaking, we need to pass through rough times to understand the value of what matters. Not all of us want the same goal, from what I gather. Although this is achievable by anyone who puts effort in it, it requires discipline. Even though help was always there, it's just not for everyone. People can thrive despite the circumstances. I'm here for you in spite of what you might think. I would rather watch you live what you have always dreamt. Even if you somewhat think it's not possible, I say the contrary. I partially suppose you always are what you believe you are. I must say that I'm not inclined to point out one or another stiff reason for that. I am confident that I have done my best. All of us here strongly agree that knowledge is the key. And I'm always a staunch believer that practice is what opens the door. You are absolutely right to think it's difficult, and I understand you totally. Many people say the same thing, and it's completely justifiable. Thus, I can say that this struggle is real. To sum this up, it's a leap of faith, so one or another idea can sustain an entire life. In a nutshell, this is the situation we understand as possible today. The bottom line here is that this task is doable. One advantage you have is being part of a community that embraces you. This benefit is not guaranteed for everyone. One positive aspect of the group is its diversity. I can absolutely see an advantageous point in your learning curve. There are even more arguments in favor of this. The real disadvantage here is your own lack of attitude. Not doing anything when you can is a drawback in your journey. Another objection is the existence of limiting beliefs in your mind. This situation can trigger negative effects into your plan. This downside can be overcome with some training. Never allow frequent criticism that is not based on facts. Many people have arguments against the plans of others by keeping internal inertia. And this is truly one of the hardships of doing something great. Both your aspirations and actions are targets for the ones who don't do anything to change their lives. Like the greatest part of people, the ones envying you have the same limiting beliefs. Asking them to change their minds is the same as asking you to give up your plans now. Finally, rest assured that not only do I care, as I also do my best to help you. On another note, I'm proud of you for walking along with me so far. And apart from that, I bid you farewell for now. This is time for me to go, and I see you in the next video. Cheers!